pessoal não tem muito conhecimento quanto à regra de fé e prática cristã. Principalmente porque eu percebo que na maioria desse pessoal são cristãos evangélicos, né? O que seria a Bíblia para esse pessoal? O que seria esse livro? Eu estou com uma Bíblia católica, tradução católica, e segundo eles, né, eles são cristãos que trazem, né, em sua vida, em seu testemunho, o testemunho de Jesus. Segundo eles, são seguidores de Jesus. Mas a questão é, existe o ofício apostólico e de profeta para os dias de hoje? Se existe o ofício de profeta e apostólico para os dias de hoje, o que seria a Bíblia para esse pessoal? Primeiro vamos observar o que a Bíblia diz sobre o ofício apostólico. Eu estou com a Bíblia católica, como eu disse. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e versículo de número 15, diz a seguinte: Num daqueles dias levantou-se Pedro no meio dos seus irmãos, na assembleia reunida que estava de umas 120 pessoas. Observa, tinha 120 pessoas reunidas no mesmo lugar. E Pedro disse: Irmãos, convinha que se cumprisse o que o Espírito Santo predisse na Escritura. Onde? Na Escritura. O Espírito Santo falou através de quê? Na Escritura. Eu recebi uma mensagem imediata, do além, extraordinário. Não, na Escritura. Convinha que se cumprisse a profecia da Escritura pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte no nosso ministério. Que ministério que é? Ministério apostólico. Ministério do discipulado com Jesus. Versículo de número 18. Este homem adquirira um campo com o salário do seu crime. Depois, tombando para a frente, arrebentou-se pelo meio. De acordo com os evangelhos sinóticos, nós temos ele indo se enforcar, Judas indo se enforcar. Porém, aqui, Lucas, o escritor do evangelho de São Lucas, que também diz que ele foi se enforcar, está dizendo que ele foi partido ao meio, ou seja, provavelmente tentou se enforcar, a corda se quebrou e ele caiu no campo onde ele comprou com o dinheiro do crime que ele cometeu contra Jesus. E foi arrebentado ao meio. E todas as suas entranhas se derramaram. Versículo de número 19. Tornou-se este fato conhecido aos habitantes de Jerusalém, de modo que aquele campo foi chamado, na língua deles, Aceldama, isto é, campo de sangue. Campo de sangue. Verso 20. Pois está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite. E ainda mais, que outro receba o seu cargo, o seu ofício, o seu apostolado. Versículo de número 21. Convém, pois, que destes homens que têm estado em nossa companhia, todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós no seu ministério profético, quando Jesus era homem, nós temos a baixa cristologia e a alta cristologia. Cristologia descendente, cristologia ascendente. O que seria isso? Alta cristologia, baixa cristologia, cristologia descendente, cristologia ascendente. Cristologia ascendente ou alta cristologia, nós temos em João, capítulo de número 1, quando diz em grego, en arche, en hologos, kai hologos, en prostonteon, kai theos. No princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então nós temos um Deus que se fez homem. Cristologia descendente, alta cristologia. Um Deus que se fez homem.
E cristologia ascendente. O que seria cristologia ascendente? Cristologia ascendente nós vamos encontrar nos evangelhos sinóticos, que são os três evangélicos, Mateus, Marcos e Lucas, onde nós temos um homem ascendendo a Deus, um homem se tornando Deus. Cristologia descendente é um Deus que se faz homem. João capítulo 1, versículo 1, Filipenses capítulo de número 2, mesmo sendo Deus, mesmo sendo a imagem de Deus, não tomou por usurpação se igualar a Deus, mas humilhou-se a si mesmo e se fazendo indigno, mais indigno entre os homens, digno de morte, morte de cruz. Então, cristologia descendente é um Deus que se fez homem, se humilhou-se a si mesmo, despiu-se de sua glória. O pão vivo que desceu do céu, a palavra viva cristalizada entre os homens. Agora, cristologia ascendente é um homem nascido de mulher que mais tarde tornou-se Deus. Isso nos explica sobre o diofismo. Jesus é homem, é totalmente homem, plenamente homem, ao passo que ele é plenamente Deus. Ou seja, nós temos aí entre o Cristo homem e o Cristo Deus, né, um link, né? A Bíblia não fala como esse link ocorre. Nós admitimos a chamada união hipostática, onde o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, o Filho é totalmente homem, completamente homem, plenamente homem, e ao passo que ele também é plenamente Deus, porque ele partilha da natureza do Pai, da essência do Pai. Ele é ungido pelo Espírito Santo, não usa de suas prerrogativas divinas. Todos os milagres que faz é por meio das operações do Divino Espírito Santo. Ele não veio dar testemunho de si mesmo, mas veio falar do Pai, dar testemunho do Pai. Veio fazer milagres, sinais e prodígios através do Espírito Santo e daí por diante. Então aqui está escrito no versículo de número 22 o seguinte: a começar do batismo, ou seja, convém que seja um homem que andou entre nós, conheceu o Senhor Jesus, e que tenha começado a andar conosco desde o batismo de João até o dia em que do nosso meio o nosso Senhor se retirou, foi arrebatado, de nosso meio foi arrebatado, um deles se torne conosco testemunha de sua ressurreição. Ou seja, era necessário, para substituir o apostolado de Judas, era necessário alguém que tenha sido testemunha ocular do ministério profético do Jesus homem, antes de sua morte e crucificação, tenha sido testemunha ocular dos milagres que Jesus fez, das operações de maravilhas que Jesus fez, tenha sido comissionado diretamente por Jesus, tenha andado com os discípulos, com os apóstolos. Todos esses requisitos é necessário para assumir o ofício apostólico. É chamado de ofício extraordinário, né? Ofício extraordinário de apóstolo. Versículo de número 23. E puseram dois, José, chamado Barsabas, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E oraram nestes termos: ó Senhor, que conheces os corações de todos, mostra-nos qual destes dois escolheste, para tomar neste ministério o apostolado, o lugar de Judas, que se desviou para ir para o seu próprio lugar. Deitaram sorte e caiu por sorte em Matias, que foi incorporado aos 12 apóstolos, ou seja, de acordo com as Escrituras, para ser considerado um apóstolo de Jesus, para ser considerado de acordo com os quesitos, para assumir um ofício apostólico, é necessário que tenha conhecido Jesus pessoalmente, tenha sido comissionado diretamente por ele, tenha visto Jesus fazer seus sinais, prodígios e maravilha,
tenha sido comissionado diretamente por ele, andado com os apóstolos, visto os testemunhos dos apóstolos, visto os testemunhos de Jesus, visto ele morto e depois ressuscitado ao terceiro dia. Como é que esse pessoal que fica na madrugada dizendo que é apóstolo de Jesus pode dizer que é apóstolo se eles nunca conheceram pessoalmente Jesus antes de sua morte e ascensão ao céu, sua ressurreição e ascensão ao céu? Então esse pessoal que diz ser apóstolo está indo contra os princípios, né, necessários para assumir o ofício apostólico. Agora, uma coisa é certa, de acordo com as Escrituras e todos os requisitos necessários para assumir um ofício apostólico, é necessário que tenha todos esses requisitos que eu falei anteriormente, conhecido Jesus pessoalmente, andado com ele, ter sido testemunho ocular dos milagres de Jesus, ter visto ele morrer e ressuscitar ao terceiro dia e ter andado com os discípulos e ser comissionado por eles mesmos, né? Então, nesse caso, como é que esse pessoal pode dizer que é apóstolo se a Bíblia mesmo vai contra, né, qualquer forma de ofício, né, de apóstolo com base nesses quesitos? Obviamente, onde estavam todos reunidos, ali estava a mãe de Jesus. Você vai ver o versículo anterior, os versículos anteriores, eu li do 15 em diante, mas você pode ver o versículo 12 para cima, né? A partir aqui do versículo 12, né, mostra que estava ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Alfeu, Simão, o Zelota, Judas, né, que é o irmão de Tiago, a Maria, mãe de Jesus, né, e muitas outras mulheres, né? Aqui no versículo de número 14 vai dizer que haviam mulheres também. Então, essas mulheres que ali estavam, no ofício apostólico, a Bíblia nos deixa claro que para assumir o ofício extraordinário de apóstolo, não podia ser